joias, vacina e tentativa do golpe. Quando o Bolsonaro incide, devem ser indiciados. Em depoimento, os dois ex-comandantes do Exército e o da Aeronáutica implicaram diretamente o ex-presidente na tentativa de golpe. Tá aqui, ó. O depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, considerado, entre aspas, né, consistente e revelador, segundo eu apurei, relata que foram apresentadas a ele pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira duas versões de minuta do golpe, avisando que aquilo tinha que ser implementado. O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior também foi nessa linha. Bolsonaro deve ser indiciado junto com o tenente-coronel Mauro Cid. No caso das vacinas, ainda nesta quinzena. Eu não vou falar sobre esse caso aqui, porque o foco aqui não é falar das vacinas e das joias, mas falar sobre o golpe de Estado. Eu tô vendo muita gente aí gritando, choramingando, dizendo que é um absurdo falar sobre isso. O Mourão e alguns parlamentares bolsonaristas têm defendido a ideia ali de anistia e não se tem anistia para golpista. Tá por ouvido aí do que eu vou falar agora, e se você tem criança na sala nesse momento, peça licença a ela, porque eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu preciso falar o que eu quero dizer aqui, tá? Anistia é o caralho. Desculpa o termo, tá? Anistia é o caralho. Até hoje eu respondo processos por causa de membros dessa facção criminosa, melhor dizendo, chamado bolsonarismo. Se o golpe de Estado tivesse sido implementado, talvez eu não estivesse aqui hoje, porque eu estaria ou foragido do país, porque estaríamos vivendo um estado de exceção e eu passaria a ser visto como inimigo do Estado brasileiro, ou porque eu estaria recluso, impedido de me comunicar com vocês, com a minha família, ou até no chão, né, a 7 palmos do chão, morto. Então não tem conversa de anistia. O projeto do Moro, que muita gente tá pedindo pra eu falar, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, tá? O projeto dele é inconstitucional. Parem de cair em fanfic de internet de gente, pelo amor de Deus, vamos lá na página do Senado, porque a votação pela aprovação da PEC do Mourão tá ganhando. Isso não quer dizer absolutamente nada. Ali é uma consulta de internet. É a mesma coisa que eu botar aqui na minha aba comunidade do YouTube uma pesquisa. Quem venceria a eleição se fosse hoje, Lula ou Bolsonaro? E aí os bolsonaristas se reunirem para vir aqui para dizer que era Bolsonaro que venceria as eleições. Isso ia mudar o resultado eleitoral? Não. É só para mostrar engajamento na internet. Então as páginas estão nesse desespero aí. Eu vou até pedir a vocês, com todo o respeito que eu tenho a várias páginas, pelo amor de Deus, né, gente? Gente, vamos nos organizar, porque lá na página do Senado, a consulta pública que diz que é para aprovar a PEC ali do Mourão, para anistiar os golpistas, tá ganhando, o sim tá ganhando, o não tá perdendo, o não tá ganhando. Isso não quer dizer absolutamente nada, tá? O próprio Rodrigo Pacheco já falou que o projeto não passa no Senado Federal, e se passar, Carlito, ele é inconstitucional. Ele será vetado pelo presidente da República, o presidente ele pode sancionar ou vetar o projeto. Quando esse projeto voltar para o Senado, mesmo que ele derrube o veto do presidente, chega no STF, a decisão é bem clara, esse projeto de lei é inconstitucional. E outro ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui também, é que eles estão dizendo que não teve tentativa de golpe, que não teve ameaça, que não teve nada, mas querem anistia para pessoas que cometeram esse crime. Como? Porque a anistia, se vocês lerem o projeto do Mourão, não é para todos os crimes não, tá? São só os crimes previstos no artigo 359L e 359M, que fala sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Lá no artigo 359L e no artigo 359M, que fala sobre golpe de Estado. Ah, mas não teve golpe de Estado. Olha o que diz a lei aqui. Tentar. Quando se apresenta a minuta, tá? Como diz ali o Freire Gomes, só um minutinho pra eu beber minha aguinha aqui do tempo, né? Preciso beber 50 ml de algumas coisas de 30 e 30 minutos. Só em o Freire Gomes confirmar, junto com o Carlos Batista Júnior, da Aeronáutica, que tiveram sim reuniões com a minuta golpista com Bolsonaro, isso já configura o crime de tentativa. Carlito, mas por que o crime de golpe de Estado ele já se consuma, mesmo sem a complementação do crime, né? Sem o golpe de Estado? Porque se tiver golpe de Estado, meu amigo, não vai ter quem vai julgar esses indivíduos. Então, por isso que o crime está em tentar. Tá aqui, inclusive, no artigo 359L, ó. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A gente já sabe aqui que uma das minutas queria impedir o exercício do poder executivo, impedindo a posse do presidente Lula, e em alguns documentos, em uma das 2 minutos ali também trazia o afastamento do presidente do TSE naquele momento, Ministério Externo de Moraes, e membro do STF, ou seja, também interferindo ali em outro poder.
Porque, para quem não sabe, o TSE uma instituição ligada ao Poder Judiciário. Então, logo, um dos 3 poderes da República Federativa do nosso país. Já no artigo 359-M traz o seguinte, ó, que é do golpe de Estado. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Por que, Carlito, que o Mourão pediu para se anistiar esses 2 crimes, mas não pediu para se anistiar os outros crimes, por exemplo, de depredação do patrimônio público, depredação do patrimônio tombado, por um motivo bem simples. As penas desses crimes aqui, se você pegar, por exemplo, as penas mínimas aqui, ó, a mínima do 359L, 4 anos, a mínima do 359M, 4 anos. Só que já dá 8 anos de prisão, com as penas mínimas. Se for, por exemplo, 8 anos e 3 dias, o regime aqui já começa em reclusão. Ou seja, o indivíduo já começa o cumprimento da pena preso. Se você excluir esses 2 crimes do artigo 359L e 359M, o que é que você vai ter aí? Crimes com menor teor ofensivo, tão logo com penas menores que podem ser cumpridas ou convertidas ali em cumprimento de penas alternativas, muito provavelmente, inclusive, com os indivíduos não passando nenhuma tarde, nenhuma manhã, nenhum minuto dentro da prisão. Agora, para mim, muito me estranha, eu já disse isso aqui algumas vezes, o desespero de alguns desses parlamentares bolsonaristas. Ou talvez não me estranhe, né? Porque para mim tá claro que é provável que o envolvimento deles também seja revelado muito em breve. A gente já viu que o deputado federal Felipe Barros, por exemplo, estava na reunião golpista de julho de 2023, de 22, perdão. Estava presente. Deveria ser preso e caçado. Tudo dentro do trâmite legal, evidentemente, tá? E aí vocês vão lembrar que a própria cúpula militar já enxerga, isso aqui tá publicado lá na coluna do Lauro Jardim, assinado pela Naira Trindade, que a cúpula do Exército já viu o cerco se fechando para o Paulo Sérgio Nogueira. Por quê? Porque o que é que tá acontecendo? Os membros das Forças Armadas acreditam que, com esse depoimento do Freire Gomes e do Carlos Batista Júnior, Exército e Aeronáutica, dizendo ali que o Paulo Sérgio Nogueira teria trazido uma das minutas golpistas, ele seria supostamente o responsável dentro ali do comando das Forças Armadas, porque o ministro da Defesa é quem comanda as Forças Armadas, assim como o presidente da República, que é chefe do Estado-Maior, é quem comanda tudo também, inclusive o próprio ministro da Defesa. Eles imaginam que o Paulo Sérgio Nogueira será responsabilizado muito em breve, e vocês precisam lembrar também daquela história lá do resultado, da apuração feita pelo Ministério da Defesa para apontar se teve ou não teve fraude nas eleições de 2022, que demorou ali, criando aquele clima todo de animosidade na sociedade, né, especialmente por parte dos bolsonaristas, dizendo que estava demorando de ser o relatório porque tinha fraude. Depois o relatório saiu com nenhum tipo de fraude apontada, e teve uma matéria publicada no dia 21 de fevereiro, lá na coluna do Robson Bonin, que muita gente esqueceu, que é isso aqui, ó. Exército prepara celas para eventual prisão de Bolsonaro e militares. Diante do avanço das investigações e dos depoimentos marcados para esta quinta-feira, Força organizou um alojamento novo para prender, por ordem do STF, os indicados ali, né? E tem um ponto aqui, ó, que traz informação bem clara sobre os comandantes que podem ser presos, ó. Porque olha o que está escrito aqui, é um trecho da matéria. Segundo a graduada fonte do Exército confirmou ao radar, um alojamento localizado no Comando Militar do Planalto, dentro do QG, recebeu melhorias para eventuais prisões, entre aspas. A gente precisa se preparar pela antiguidade da pessoa presa. É preciso que a gente tenha uma estrutura melhor, até porque sofremos inspeção do STF logo após as prisões, diz este membro aí do Exército, das Forças Armadas, à coluna Radar da Veja. E aí o que é que significaria, Carlito, esse termo antiguidade? Segundo a mesma fonte, o termo antiguidade é utilizado para se referir a generais e oficiais de alta patente. Talvez um capitão do Exército, né, que foi expulso das Forças Armadas por montar ali um golpe, um atentado de terror dentro de uma vila militar. Talvez um general que foi ministro da Defesa. Talvez um almirante da Marinha Brasileira. Tudo isso tem ficado cada vez mais claro. Eu vou deixar para vocês aqui no meu comentário fixo outros materiais, inclusive este aqui da Bela Megali, né, onde aparecem as informações aqui do Carlos Batista Júnior e do Freire Gomes, dizendo claramente, né, que
tiveram sim as reuniões golpistas, confirmando a versão dada pelo Mauro Cid na sua delação premiada. E muita gente tá perguntando, Carlito, mas se teve essa discussão sobre minuta golpista e o Freire Gomes ou o Carlos Batista Júnior não fizeram nada ali, eles não podem ser presos por prevaricação? De acordo com as fontes apuradas aqui por essas matérias, não, porque a colaboração deles, trazendo inclusive informações que eles foram contrários a essa narrativa do golpe lá e essa ideia de colocar o golpe, pode livrá-los, desta ideia de crime de prevaricação. Tanto que ambos, tanto o Freire Gomes quanto o Carlos Batista Júnior, são vistos e nesse momento estão fazendo parte das investigações da polícia como testemunha e não como acusados, tá?